excelentíssima desembargadora Correia Lima, excelentíssimos desembargadores que integram esta turma, preclaro representante do Ministério Público, advogados presentes, funcionários. Senhora Presidente, esta causa se projeta diáfana no que concerne à sua análise, que se põe em dois parâmetros nítidos. A mil, parte aqui ré, se negou a pagar o tratamento médico do ora apelante no Hospital Santa Lúcia. Um plano de saúde existia vigente. Isso é necessário que se grave para a interpretação se projetar corretamente a espécie em discussão. No entanto, o plano, em se negando pagar, o Hospital Santa Lúcia houve por bem ajuizar ação de cobrança contra o ora apelante Rafael Guimarães. A causa inicial, ao ser discutida na segunda turma civil, colheu o voto do eminente desembargador Ângelo Passarelli, que naquela oportunidade, entendendo que o Hospital Santa Lúcia haveria de ser ressarcido pela internação ali do paciente, no entanto, ressalvou, nos seguintes termos, apelação 2007-35623, dígito 8. Nego provimento ao recurso, senhor presidente, não obstante antever que a lide pode existir entre aqueles que contratam um seguro de saúde. É como voto. Esta conclusão de voto é aqui, na presente apelação, almenara nítida, para que se desate nesta turma a seguinte questão. Em vigência e adimplentemente estando a parte beneficiária do plano, o plano deve pagar ou não. Este é o aspecto basilar. A sentença de primeiro grau diz que não, e o apelante diz que sim. Aqui refogem-se perspectivas de subjetividade, porquanto a correta exegese será aquela lastreada na prova que os autos exteriorizam. Quero lhes dizer, a pretexto também de esclarecimentos, que naquela oportunidade, quando houvera estado precedentemente em inadimplência, o ora apelante, eis que a mil, dirigindo-se ao mesmo, conforme pode se verificar nestes autos, disse o seguinte, de maneira clara, lapidar, insofismável. Eis que naquela oportunidade, a mil, com firmeza, sustentou cumpre-me informar de acordo com o determinado nos artigos 13 e 35E da Lei 9.656,
de 3 de junho de 1988, regulamentação dos planos de saúde, e seu contrato será automaticamente cancelado, caso não seja realizado até o dia 1º de setembro de 2006, o pagamento em atraso. Eis realidade cristalina e inquestionável. A AMIL, assim, havendo-se posicionado, recebeu do juiz João Luiz Fischer Dias esta seguinte perspectiva decisória. Em realidade, segundo ele, deixa claro que restou demonstrado em suas palavras que o atraso ocorrido na parcela de agosto de 2006 não foi um caso isolado, ou seja, ao contrário do afirmado pelo autor, não foi a causa da rescisão unilateral do contrato, mas sim o modo como o autor cumpria várias das parcelas em forma atrasada. Eis aí o fundamento basilar. Se o advogado tem 15 dias para interpor um recurso, e se os seus recursos são interpostos sempre no penúltimo ou no último dia, então não vale. Eis a argumentação comprometida do juiz, que se superpõe à própria AMIL, que assegura até 1º de setembro de 2006, em sendo feito o pagamento, a adimplência se exterioriza. Esse pagamento, conforme folhas 33 a 38 dos autos, nos documentos 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que desembargador nenhum, a pretexto de apoiar o juiz, pode desertar-se dessa inquestionabilidade documental. O juiz, no entanto, interpretando como se fora a AMIL, diz: não, está fora de prazo. Dizia Dostoiévski em Rússia Antiga: ou Deus existe, ou tudo é um pandemônio. Ou documentos valem, ou declarações da própria parte interessada têm validade, ou então que se rasguem autos onde estejam essas provas. Porquanto isso gera uma revolta que tem explicações. Em verdade, as imprensa estão apelando, e aqui se pleiteia que haja a readmissão no plano, colocando em ênfase a adimplência do meio. E mais, aí vem o receio daquela perspectiva de espírito de corpo, como diziam os franceses. Urge que este juiz seja também penalizado, porquanto ele, e aí os autos o exteriorizam, na 9ª vara civil, se negou de atender a um pedido de medida liminar nessa ação cautelar por mais de 4 meses, sem haver angularizado a relação processual. Que desembargador é que surgirá aqui dessa igreja turma dizendo que o juiz não pode fazer, quando se sabe que liminares não ultrapassam 2 em 3 dias? Urge que seja examinada para se conceder ou para se negar. Esse juiz não nos fez. E assim acontecendo, gerou a polêmica no Hospital Santa Lúcia. E a pretexto em desembargador Passarelli, em bom instante, remete para esta turma, nessa causa direta entre o apelante e o plano, para que aqui seja resolvida. Eu lhes tenho que dizer, esse juiz levou em conta as
aspectos particulares para assim proceder. Porquanto foi que o desembargador Mariosa, que aqui estava, se o permanecesse, saberia bem, advogado designado pelo Conselho Federal da Ordem do Distrito Federal, a fim de defender um dos advogados mais valentes da capital da República, o doutor Jonas Fontenelle, e porque discordou do juiz Fischer Dias, ele mandou prender, algemar. Eu sou dos advogados que tenho a coragem cívica de exercer as minhas atribuições, ainda que hajam contraposturas parciais reprimidas. Porque lhes digo, desembargadores, um juiz que tive a oportunidade de aprender isso na Bahia com Orlando Gomes, uma das figuras máximas do direito civil brasileiro, que a parte tem que se subordinar à idoneidade da figura daquilo que eles contratam. E o juiz não pode se sobrepor, entendendo que a sua vontade unilateral haja de ser a bússola para as decisões que se protegem. Eu ficarei agora restrito a esses dois aspectos. A AMIL sustenta, página 38, documentos de 4 a 9, que não estavam inadimplente ou apelante, porque fez o pagamento em 31 de agosto de 2006. E o juiz, trazendo filigranas, caindo na subjetividade, no animismo de suas reflexões, diz o contrato. Eu quero escutar desta turma qual é a posição correta. Vi aqui o desembargador Mário Zandelmiro Rosa, examinando a conduta do médico, e lançou reproche. O juiz também não pode receber reproche quando manifestamente decide contrário à prova dos autos, sob empate, inclusive, de posicionamentos pessoais. Se isso não quiser, se os desembargadores houver por bem retirar de órbita essa perspectiva personalíssima, que não retirem a objetividade documentalística, dizendo pela AMIL mesma que a ciência era ali e é aqui uma realidade inquestionável. Ou valem os documentos, ou valem os fatos, ou a insegurança geral se instaurará nos tribunais, onde a gente tem o sodalício, folgão que vai buscar o seu direito, mas vai cair, vai genuflexo, vai depresso, quando exemplos desta natureza se projeta anuviando a lapatrimidade dos tribunais. Assim, senhora presidente, senhores desembargadores e senhor representante do Ministério Público, são as colocações postas dessa tribuna, vindo inclusive que as reflexões se projetem lembrando que todo esse problema surgiu da 9ª vara civil, quando 4 meses se passaram e aí estão nos autos. O desembargador Mário Zameiro foi relator do agravo de instrumento que interpôs para que o juiz decidisse. E o juiz, em instante à sorrelpa, adiantou, depois dos 4 meses, tornando prejudicado aquele mandado de segurança, aquela ação cautelar. Vossa Excelência, mesmo eminente desembargadora Nídia Correia Lima, recebeu reclamação onde lhe pedia que interviesse no sentido de que houvesse celeridade, apreciação ao menos da liminar posta na cautelar, e foi julgada improcedente, foi rejeitada. Inclusive ali,
Vossa Excelência mesma mandou riscar expressões minhas para com o juiz dentro de um debate gerente, porém respeitoso, nunca deixando de tratá-lo com os adjetivos que as cátedras judiciais exigem. Mas mesmo assim, ali ficou. Por isso aqui arguí 2 agravos retidos. Um, para se desriscar aquelas expressões. E outro, para que eu pudesse trazer essa conduta judicante de Ângelo Passarelli. E ele negou. Eu peço que, nesse agravo retido, se dúvida houver, converta-se em diligência e me permita trazer em plenitude o que aqueles autos